Muito bom, vamos lá. Vamos começar? A gente chegou agora no nosso estudo sobre o Sidur. A gente chegou na terceira parte do Kriyat Shema, certo? Semana passada a gente viu a parte de Shemai Ve'ahavta, a parte de Ve'haim Shamoa, e essa semana a gente chegou finalmente no Vayomer Hashem el Moshe Lemor, a terceira parte do Kriyat Shema. Hoje a gente vai ler e entender um pouquinho melhor qual o significado, qual o ponto dessa parte. Tá bom? Antes de entrar nela, a gente viu no shiur anterior que as partes de Ve'ahavta e Ve'haim Shamor, elas têm um significado grande. A parte de Ve'ahavta fala sobre Kabbalat Malchut Shamayim, em que a pessoa ele recebe para si mesma a vontade, a decisão de que ele vai seguir o caminho de Akadosh Baruch Hu, certo? Kabbalat Malchut Shamayim, receber o jugo divino, quer dizer, Akadosh Baruch Hu vai me guiar, vai definir as diretrizes da minha vida no dia a dia. E em Ve'haim Shamoa, a gente fala mais sobre as mitzvot, sobre o cumprimento das mitzvot. Então, no primeiro passo, eu falei, tá bom, vou fazer o que a Kadosh Baruch Hu espera de mim. O segundo passo é, na prática, o quê? Certo? Quais são as mitzvot? Que mitzvot eu tenho que cumprir? O que Hashem espera de mim? Esse é o segundo passo, esse é o Ve'haim Shamoa. Agora, a Parashá de Tzitzit, que a gente coloca no Kriyat Shema, que a gente lê ela todo dia, 2 vezes por dia, de manhã e de noite, ela é meio desconexa. Tá bom, o Parashá do Tzitzit. O Tzitzit é uma das mitzvot, a gente tem 613 mitzvot. Porque a gente não coloca aqui a Parashá de Korbanot, ou a Parashá de qualquer outra mitzvah, a Parashá de Limud Torah nas Parashá de antes, tudo bem. Mas a Parashá de Sukkot, a Parashá de Pesach, de Shavuot, qualquer outra Parashá de Kashrut, Shabbat, qualquer outra coisa, porque de repente a mitzvah de Tzitzit entrou aqui na nossa Parashá. Então, Hazal, eles fazem essa pergunta, Gmarai Masechet Brachot, Daf Bet Amud Bet pergunta isso, Tzitzit mipnei ma kvaua. Por que a Parashá Tzitzit foi colocada no Kriyat Shema? A gente vai chegar na resposta depois, tá bom? Primeiro a gente vai ler a Parashá do Tzitzit e traduzir ela, entender o significado. Depois a gente vai poder chegar no que Hazal aprendem, no que eles dizem pra gente, porque escolheram justamente essa Parashá para ser lida diariamente. Então vamos lá, quem tiver o Sidur, puder acompanhar aí, a Parashat diz o seguinte, Vayomer Hashem el Moshe lemor, e Hashem disse para Moshe, a palavra lemor na Torá tem algumas explicações, a explicação mais comum diz, Hashem disse para Moshe repetir isso para o povo, lemor, Hashem falou para ele falar, ou seja, Hashem fala para Moshe essa Parashá, para Moshe vir e falar isso também de novo para Bnei Israel, mas o Ramban traz que a palavra lemor tem outro significado, ela significa de forma clara, de forma explícita. Hashem falou para Moshe Rabbeinu de forma muito clara, a ponto de não ficar nenhuma dúvida. Daber Bnei Israel Marta Alehem, fale para Bnei Israel e explique para eles, para que eles façam o tzitzit, o que a gente conhece como tzitzit, esses fiozinhos que colocam na roupa, nos knafot da roupa, na asa, digamos, na ponta das roupas, para todas as gerações. É uma mitzvah que não é só no deserto, é uma mitzvah que tem que ser cumprida durante todas as gerações. Venatenu al tzitzit akanaf petil techelet. E no próprio tzitzit, em cada um dos tzitziot, em cada um dos cantos, um dos fios tem que ser feito de tchelet. Certo? A gente tem 8 fios no tzitzit, são 4 fios dobrados, que se tornam 8. Um deles tem que ser de tchelet. Na Gemara tem discussão se realmente são 4 ou se são 3, de acordo com o Bet Shammai e Bet Hillel, tem machloket. A gente costuma colocar 4 tzitziot dobrados, que formam 8, e um deles tem que ser de tchelet. Aqui também tem discussão entre os Rishonim se um deles quer dizer um dos 4, que no fim vão ter 2 fios de tchelet, ou um dos 8. Então, na verdade, vai ter só meio fio de tchelet. Mas, de qualquer jeito, tem a mitzvah de colocar esse fio feito de tchelet. O que é o tchelet? Tchelet é o azul celeste. Esse azul celeste, a Gemara fala que ele era feito do sangue de um animal que sai do mar uma vez a cada 70 anos. Quer dizer, raramente esse animal aparece e hoje em dia não se sabe exatamente qual é o animal. Existe machloket, qual é exatamente esse tipo de peixe, ou o que é isso exatamente? A Gemara chama ele de hilazon. Hilazon no hebraico de hoje em dia é o caramujo, mas não é exatamente ele. Então, qual é exatamente esse animal que o sangue dele tem a cor de tchelet, tem a cor de azul?
Então, já que não sabe exatamente qual animal é, e mesmo que você descubra qual animal é, você não sabe direito como tirar o sangue dele para ele ficar da cor específica, por isso, não, a maioria das pessoas não usa tchelet, por muitas gerações o tchelet não foi utilizado. Hoje em dia, existe uma machloket, tem alguns chachamim, alguns admorim, que falaram que eles encontraram a cor de tchelet, eles sabem descobrir exatamente como é, qual animal é, como fazer. Então, tem gente que sim usa a cor de tchelet hoje em dia, mas mesmo quem não usa, não tem problema, certo? A cor de tchelet é uma tosefet, é uma mitzvah a mais, mas ela não é obrigatória. Então, o tzitzit, mesmo que ele seja todo branco, ele continua sendo kasher. Continua para achar, ve'elachem letzitzit, esse fio que você vai colocar, ele vai ser chamado de tzitzit, uritem oto, uschartem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam. E vocês vão ver esse fio, e através disso que vocês veem o fio, vocês olham o tzitzit, vocês vão lembrar de todas as mitzvot. Por quê? Dois lados. Se o tzitzit é todo branco, então a palavra tzitzit, ela lembra a gente das mitzvot. A gimatria da palavra tzitzit é 600. Certo? A Gimatra de Tzitzit, Tzadek Yud Taf, dá a Gimatra o valor numérico de 600. Mais 8 fios que a gente tem em cada um dos Tzitziot, dá 608. Mais 5 nós que a gente dá, antes e depois dos fios, meio difícil levantar o Tzitzit aqui, mas tem 5 nós antes e depois de cada uma das voltas, 613. Então, a Gimatra de Tzitzit, junto com os fios e os nós, dá o número de 613 e lembra a gente de todas as mitzvot da Torá. Outro lado é o próprio Tchelet, certo? A cor de Tchelet, Hazal falam que a cor do Tchelet, ela lembra a cor do mar, que lembra a cor do céu, que faz com que a pessoa pense em Akadosh Baruch Hu que se encontra no céu e deu para a gente as mitzvot. Então, quando você olha o tzitzit, isso daqui uma coisa vai levar a outra, você vai acabar lembrando de Akadosh Baruch Hu e de todas as mitzvot. Certo? Por isso, o tzitzit ele tem que ser usado, na verdade, para fora. Originalmente, o tzitzit ele é usado para fora, mesmo pelo Shulchan Aruch, que os Haradim geralmente seguem ele, o Shulchan Aruch fala que a roupa do tzitzit tem que estar acima de todas as outras roupas. Igual o Hassidim usam hoje em dia, esse daqui teria que ser a forma como se usa o tzitzit, mas uma geração depois da outra tiveram momentos em que era perigoso, não podia se usar tzitzit fora de casa, então muitos começaram a acostumar a usar o tzitzit para dentro. E também, de acordo com a Kabbalah, o tzitzit ele tem que ficar escondido, por isso, hoje em dia, o costume de muitos faradim é usar o tzitzit para dentro, e acho que Nazim costumam colocar o tzitzit para fora, à vista. Os hartem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam, o tzitzit vai te fazer lembrar das mitzvot e cumprir elas, velot aturu acharei levavchem, ve'acharei enechem, e vocês não vão sair aí pelo mundo, indo atrás dos seus olhos, indo atrás do seu coração, quer dizer, você vai ter alguma base, você vai ter alguma fé que vai te falar exatamente o que fazer, o que não fazer, e não vai sair atrás dos seus pensamentos, sonhos, o que você vê, e você vai cumprir as mitzvot e não vai estar simplesmente seguindo o seu coração sem nenhuma regra. Asheratem zonim acharem, que às vezes o coração e os olhos fazem com que a pessoa saia do caminho de Akadosh Baruch Hu, então vocês vão ter o tzitzit para te lembrar sempre das mitzvot. Leman tizkeru va'asitem et kol mitzvotai veitem kedoshim lokechem, e o tzitzit que vocês vão vestir vai ajudar vocês a lembrarem, tizkeru, vocês vão lembrar, va'asitem et kol mitzvotai, vão cumprir também todas as mitzvot, veitem kedoshim lokechem, e vocês vão ser santos, vão ser kedoshim para Kadosh Baruch Hu, que a palavra kadosh significa separado, vocês vão estar separados de todo o resto e conectados, ligados com Hashem. Como a gente falou semana passada, a palavra aqui, leman tizkeru, tem que prestar atenção para falar o zain, certo? A palavra zain, já que ele tem um taf antes, muitas vezes ele pode acabar mudando para sin ou samer. Então, em vez de falar tizkeru, se você fala rápido demais, sem prestar atenção, você vai falar tizkeru. E a palavra tizkeru vem da palavra sahar, que é recompensa. Então, aparentemente, a gente estaria falando, olha, vocês vão usar o tzitzit para lembrar as mitzvot e cumprir elas, leman tizkeru, para que vocês tenham sahar, para que vocês tenham recompensa, quando na verdade o ponto não é a recompensa, o ponto é a própria lembrança e o cumprimento das mitzvot. Você meio que estaria condicionando o seu cumprimento das mitzvot para ganhar recompensa no Olam Haba. Isso daqui não pode ser a meta final do nosso cumprimento das mitzvot. Então a palavra tizkeru tem que prestar atenção para falar com zain e não com sin. Ani Hashem Elokechem, eu sou o seu Deus, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, que tirou vocês
do Egito, liot lachem lelokim, eu tirei vocês do Egito com a intenção de ser o Deus de vocês. Quer dizer, eu estava condicionando a saída do Egito com o cumprimento das mitzvot. Eu só tirei vocês de lá, porque vocês iam receber a Torá depois. Então, usem o tzitzit que lembra vocês a mitzvot e o cumprimento delas. Ani Hashem Elokechem, eu sou o seu Deus, Emet. E aí se diz a palavra Emet, verdade, certo? Ani Hashem Elokechem, Emet. Prestar atenção para separar entre as palavras, entre o Elokechem e Emet, porque já que é um Aleph que vem depois, a gente pode acabar falando as duas palavras meio que juntas. Então ficaria Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Met, como se o seu Deus fosse morto. Então tem vários Sidurim que eles colocam um risquinho entre algumas palavras do Kriyat Shema, que a gente tem que separar elas, para elas não... Porque se a gente falar as duas juntas, a gente meio que perde o sentido. Então, Ani Hashem Elokechem, fazer uma pequena pausa entre Elokechem e Emet. Bem curtinha, não precisa nem 2 segundos. Ani Hashem Elokechem, Emet. E depois o Shaliach Tzipur, o Hazan costuma falar Hashem Elokechem Emet, ele repete as últimas 3 palavras para completar a contagem que a gente falou de 248. Ótimo. Agora, essa é basicamente a mais simples, certo? É bem curtinha. Agora, a pergunta que a gente vai ver hoje só para ter um pouco mais de torren aqui no Shiur, um pouco mais de conteúdo, por que Hazal escolheram essa parashá para o Kriyat Shema? A Gemara fala que tinham muitas outras parashot bonitas, importantes para ser falada no Kriyat Shema. Se é só o fato de que nessa parashá tem Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, tem outras parashot também que falam sobre isso, a parashá de Ribit e mais algumas parashot. O que tem de especial essa parashá? Então, fala Gemara o seguinte, eu vou ler para vocês. Amar Raviuda ben Chaviva, fala Raviuda, filho de Chaviva, Mipnei sheyesh ba shisha dvarim. Tem 6 coisas nessa parashá, 6 coisas importantes. Mitzvat tzitzit, a mitzvah do tzitzit, Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, Ol mitzvot, isso que a pessoa ele lembra para cumprir todas as mitzvot. Então, tem aqui 3 coisas, a gente já vai ver melhor o que cada uma delas significa. Fora isso, tem Dat Minim, a falta de emuná, a falta de fé, a pessoa saindo do caminho das mitzvot, saindo do caminho de Akadosh Baruch Hu. Veirur haverá, o pensamento de averot, a pessoa pensar em coisas proibidas, em coisas erradas, a vontade de fazer averot diferentes. Veirur avodazará, o pensamento que a pessoa pode acabar indo atrás, pensando em fazer avodazará e fazer idolatria. Já que é uma parashá pequena, que tem 6 coisas importantes, então a gente coloca ela no Kriyat Shema para ser falada dia e noite. O que são essas 6 coisas? Por que elas são tão importantes? Por que Hazal viram a necessidade de colocá-las no Kriyat Shema? Então, o Rav Kook, ele tem uma explicação sobre a Gemara de Brachot, um livro chamado Enayá, em que ele explica o seguinte, ele fala, olha, Shlemut Adam, a pessoa que ele quer ser shalem, que ele quer ser alguém completo, alguém pleno, ele precisa ter na vida uma megamá, uma meta final. Ele não pode viver a vida por acaso, deixar as coisas rolarem, viver na inércia. Ele precisa ter uma meta final, algum lugar que ele quer atingir, certo? Nem sempre essa meta final é a meta final da vida inteira. Ele pode planejar, alcançar alguma coisa. Quando ele alcança isso, ele cria um novo plano. Uma criança na escola. A meta dele é acabar o ano, é passar de ano. Depois de um tempo, a meta dele é acabar a escola, entrar na faculdade, acabar a faculdade, trabalhar. Você tem que seguir alguma coisa. Alguém que não tem nenhuma meta na vida, ele fica perdido, indo de um canto para o outro, sem um centro, sem uma coisa que une, que conecta todos os atos dele. Então, a pessoa tem que ter na vida uma meta. O que é essa meta? De um ponto de vista religioso, qual é a meta que a pessoa tem que ter na vida? É o que aparece na nossa parashá, mitzvot, o tzitzit. O que é o tzitzit? Como a gente falou, o trele do tzitzit, esse fio de azul celeste do tzitzit, ele lembra a pessoa do mar, que lembra o céu, que lembra a Kadosh Baruch Hu. A pessoa tem que ter uma meta, que é Kabbalah Tod Malchut Shamayim. A pessoa tem que ter uma meta na vida de que ele vai cumprir a vontade de Kadosh Baruch Hu. E todo o resto, tudo o que ele faz no dia a dia, de certa forma, leva ele a cumprir essa meta. No momento em que a pessoa tem uma meta longe, uma meta clara, isso daqui vai poder dar sentido para a vida dele. A meta final dá sentido para tudo que ele faz. É igual quando você lê um livro ou assiste um filme, tem muitos livros que pelo menos funcionam assim, que quando chega no fim, é um livro de suspense basicamente, quando chega no fim você descobre qual era o ponto do livro, quem era o assassino, ou sei lá o que for, você para e lê o fim e você começa a voltar, peraí,
lá no comecinho do livro aconteceu aquilo por causa disso, e essa história que apareceu, e o capítulo 7, o capítulo 9, cada um desses capítulos me levaram ao que aconteceu agora. Às vezes você chega numa meta e você revela tudo o que aconteceu atrás como passos, como modos de chegar nessa meta. Certo? Essa é a meta final. Então, a meta final que a pessoa tem que ter na vida dele é Kabbalat Malchut Shamayim, o reconhecimento de Akadosh Baruch Hu como rei e o cumprimento da vontade dele. Agora, não é suficiente ter uma meta longe, uma meta intelectual. Eu tenho um plano, eu quero fazer alguma coisa. Você precisa dar vida para esse plano nas questões práticas. Então, para isso, vem a segunda coisa que a gente tem na nossa paraxá, que é Yetziat Mitzrayim. Não adianta ter só um plano no mundo do intelecto, um plano claro, planejado. Você precisa sentir, você precisa viver isso. E Yetziat Mitzrayim, o que Bnei Israel viveram e sentiram lá, e o que a gente revive na saída do Egito, e a gente revive diariamente lendo o Kriyat Shema de manhã e de noite, esse sentimento tem que te dar força para chegar na sua meta. Às vezes a gente vê a meta como algo muito longe, algo inalcançável, que a gente não tem como conseguir. A gente precisa sentir a conexão com ela. Então, a Parashá de Tzitzit, ela tem justamente Yetziat Mitzrayim, que relembra esse sentimento que o povo teve de amor, de carinho, que a Kadosh Baruch Hu sentiu por eles, que eles sentem por Hashem. Então, Yetziat Mitzrayim vem juntar, junto com o Sechel, junto com o pensamento, junto com o plano que a pessoa tem no mundo intelectual, também o sentimento. Depois disso, qual é a terceira coisa que a gente viu? A terceira coisa que tem na Parashá é Ol Mitzvot, lembrar todas as mitzvot, certo? Como a gente falou algumas vezes aqui, os Hartemet, Kol Mitzvot Hashem, você vai lembrar das mitzvot. Por quê? Não é suficiente que a pessoa tenha um plano, tenha uma meta final, que ele se sinta conectado com isso no sentimento. Isso daqui precisa ter um lado prático. Você tem que ter as mitzvot. Olha, eu quero me conectar com o Kadosh Baruch Hu, eu tenho um plano final de cumprir a vontade de Hashem. Eu sinto isso, eu tenho vontade, eu tenho amor, eu tenho carinho, mas na prática eu não faço nada, o que adianta? Você tem que ter as mitzvot práticas, você tem que ter o dia a dia, você tem que fazer as coisas. Então essa é a terceira coisa que tem na nossa paraxá. Depois do tzitzit, que lembra o céu, o tchelet, que lembra de Akadosh Baruch Hu. Depois de Yetziat Mitzrayim, que conecta a vida com isso, o sentimento, a gente tem as mitzvot, os hartem kol mitzvot Hashem, para conectar todo esse plano, todo esse sentimento no mundo prático, no mundo vivo, certo? No dia a dia. Esses são os três lados da pessoa que busca a Shlemut. O que acontece com alguém que não tem isso? O que acontece com uma pessoa que ele não tem nenhuma meta na vida, ele não tem nenhum plano de vida? Essa pessoa, o que é chamado de Dat Minim. O que é Dat Minim? O que é Min? Min é alguém que não acredita em Akadosh Baruch Hu. Alguém que não tem uma meta na vida, alguém que não vê o mundo como algo planejado, algo que tem que alcançar alguma coisa. No Shiurim de Kuzara que a gente está tendo, a gente viu a velha discussão se o mundo foi criado ou se o mundo sempre existiu, em que a discussão básica aqui não é realmente o que aconteceu lá atrás. O que aconteceu lá atrás não é tão importante. A discussão básica aqui é principalmente saber, olha, se o mundo foi criado, ele tem uma meta. Se o mundo sempre existiu, não tem nenhum lugar que a gente quer chegar. Não existe uma verdade absoluta, não existe um código de ética. Então, isso que a pessoa tem que ter uma meta, tem que ter um conhecimento de que ele pretende chegar em algum lugar, isso vem do reconhecimento dele de que Hashem criou o mundo com alguma ideia, com algum planejamento. Alguém que não tem essa ideia é o que é chamado de Dat Minim na Gemara, que significa alguém que ele vive sem nenhum plano, sem nenhum plano de vida, ele simplesmente vai vivendo e cada vez ele vai fazendo alguma coisa diferente, sem nenhuma meta espiritual. A pessoa não planejou para ele, olha, eu quero daqui 7 anos acabar o chás, então eu vou começar o da Fayomi. Ele não planejou, olha, eu quero em algum momento saber rezar direito, ele não viu o Shiurim Tzidur, certo? Ele não tem nenhum plano de vida, ele vai vivendo sem nenhum plano. Isso daqui é bem problemático, por isso justamente Hazal escolheram a nossa paraxá para colocar no Kriyat Shema. O que mais a gente tem nessa paraxá? Irura verá. O que é Irura verá? O que é um pensamento de averot? Não é só pensamento de coisas proibidas, mas é o pensamento que eu vou fazendo várias averot. O que acontece aqui? A gente falou que alguém que tem um plano, ele tem uma meta, então ele usa todo o potencial que ele tem, toda a situação que ele vive para alcançar essa meta. O que faz alguém que não tem uma meta, alguém que não tem um plano? Ele está o tempo todo procurando alguma coisa para fazer. Certo? Alguém que ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe procurar qual a melhor forma de chegar lá. Mas alguém que não sabe onde ele quer chegar, o que ele faz?
cada dia e dia ele busca algum outro sentido para a vida, alguma outra questão, alguma coisa para fazer. E alguém que vive nessa confusão de ideias, nessa confusão, porque ele não tem claro, ele não sabe o que ele está planejando, cada dia ele vai fazer uma verá diferente. Certo? Não é necessariamente uma verá, mas cada dia ele vai fazer uma coisa sem sentido. Ele não está montando, ele não está criando nada. Então tudo que ele faz vai ser uma coisa temporária. Ele vai correr atrás de alguma vontade sem sentido. Hoje ele vai decidir o que hoje que ele vai fazer hoje. Hoje ele vai comer um hambúrguer. Esse é o ponto alto do dia dele. Esse é o ponto final do dia dele. Alguém que não tem uma meta grande, ele vive o dia a dia sem nenhum plano, ele acaba pegando coisas pequenas e fazendo isso. Mas o quê? A nefesh da pessoa, o ser humano foi criado com uma alma que busca Kadosh Baruch Hu. Ela busca alguma coisa boa no mundo, ela busca uma meta. Então, essa busca, em algum momento, ela vai incomodar. Você vê muita gente que desde pequeno, longe da religião, longe do judaísmo, realmente não tinha um plano, não tinha uma conexão especial. Então, o quê? Então, realmente, ele ia fazendo 1000 coisas no dia a dia, 1000 coisas na vida, sem realmente planejar alguma coisa. E ele corria atrás de várias tavot, vários desejos, vários prazeres, mas chega um momento na vida em que ele fala, eu não aguento mais, eu preciso focar minha vida, eu preciso chegar em alguma conclusão, eu não posso continuar nessa corrida atrás de diferentes prazeres. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar realmente encontrar alguma coisa que vai dar sentido para ele. Só que se ele não tem o Kriyat Shema, ele não tem essa conexão com Hashem, ele vai acabar buscando o quê? Ele vai acabar buscando uma coisa que é chamado de idolatria. Irura Vodazara. Na nossa paraxá de Kriyat Shema, a gente também tem Irura Vodazara. O que é isso? Irura Vodazara significa que a pessoa, quando ele não tem nenhuma meta na vida, ele não sabe para onde ir, em algum momento ele tem uma necessidade interna, a Neshama dele procura alguma coisa, ele vai acabar focando em uma coisa pequena. A meta dele na vida vai ser uma coisa pequena. Em vez de ter uma meta grande, uma meta em que pode levar a vida inteira dele para cima, ele vai decidir, vai decidir que a meta da vida dele é uma coisa simples, uma coisa pequena. Isso na linguagem de Hazal é chamado Avodazara. A gente vê a idolatria geralmente como o quê? Idolatria era aquele pessoal que antigamente tinha uma estátua e se curvava para a estátua. Mas a idolatria é mais que isso. A idolatria é imaginar, é acreditar que um pedacinho da Metziut, um pedacinho da realidade, ele na verdade é tudo. É imaginar que a Torá ela não engloba a vida inteira da pessoa. É pensar, olha, existe Torá, existe tudo isso dentro da sinagoga, mas pode ser que tem outras coisas fora que também são importantes e a sinagoga não tem nada a ver com isso. Hoje em dia dizem que o Yetzer de Avodah Zarah, antigamente, a inclinação que as pessoas tinham para fazer Avodah Zarah era uma vontade de se conectar com a Avodah Zarah tão forte. Hoje em dia dizem que isso se encontra no futebol, certo? Tem gente que a vida deles é o time de futebol. Para ele, o time dele foi campeão do mundo, isso daqui é a maior felicidade, não precisa de mais nada para ele viver bem. Na época que o Corinthians perdeu o Mundial, lembro que espalharam um vídeo por aí em que um cara estava contando que o dia que o Corinthians perdeu o Mundial foi o dia mais triste da vida dele. E foi mais triste do que o dia em que a mãe dele tinha morrido. E se ela tivesse viva, ela ia entender ele. Certo? Às vezes, o que é Avodah Zarah? Avodah Zarah é quando você pega uma coisinha pequena e transforma isso no centro do seu mundo, tentando dar significado para a sua vida, quando esse significado não é verdadeiro. Então, a pessoa ele tem que buscar um significado real para a vida dele. Esse significado real que a gente trouxe aqui é a conexão com o Kadosh Baruch Hu, que aparece através das mitzvot. Então, a Parashá de Kriyat Shema, ela tem justamente essas 6 coisas. Essas 6 coisas dão para a pessoa um foco, dão para a pessoa um centro na vida e ajudam ele a planejar, tanto no intelectual, quanto sentir a conexão, sentir a vontade disso no dia a dia e colocar essas coisas na prática, vivenciar isso daqui na prática. Então, essas 6 coisas que tem no Kriyat Shema, o lado bom e o lado negativo, elas aparecem justamente nessa paraxá pequena de Tzitzit, por isso os Hazal escolheram colocar ela no Kriyat Shema. Embora tivessem outras parashot que falam sobre Yetziat Mitzrayim, existem outras mitzvot de Arbat Aminim, de Matzah, Hazal escolheram justamente essa parashá, porque ela é uma parashá pequena com muito conteúdo. Tá bom? Então, isso daqui foi o complemento do Kriyat Shema. Semana que vem, Bezrat Hashem, a gente vai chegar no Shmona Esrei, na Tfilah de Amidah, e a gente vai passar a cada uma das brachot da Amidah, entender o significado delas. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Tá bom.
Muito obrigado por vir.